Hoje nós vamos estudar, ou continuar estudando Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12. Nós estamos estudando sobre os protagonistas de uma terrível perseguição. Protagonistas são os personagens principais de uma história. E normalmente, se assiste um filme, tem um ou dois protagonistas, o resto é coadjuvante, né? Aqui nós temos 9 protagonistas, todos eles têm uma participação especial, seja para o bem ou para o mal. Há uma participação num período que vai acontecer na tribulação. Após a igreja ser levada para o céu, haverá aqui um período de 7 anos. O irmão estava dizendo que acompanhou uma mensagem num estudo no YouTube sobre o capítulo 12, talvez para comparar, né, com o que nós estamos estudando, era tudo diferente. Então é um bom exercício doutrinário aí para os irmãos. Pega aí na rede social, aí no YouTube, coloca lá Apocalipse 12. Dificilmente vocês vão ouvir estudo assim. Não é porque eles não saibam, é porque eles não concordam, tá bom? Então, muitos pregadores não concordam do jeito que eu estou ensinando. Mas aí vocês podem comparar. Eu continuo ensinando assim até que eu tenha um entendimento diferente. Eu creio que Deus não abandonou Israel. Deus vai trabalhar com essa nação. E a Bíblia diz para a igreja, Paulo falando para a igreja, em Romanos 12, 26, todo Israel será salvo. Se Israel é a igreja, por que a igreja precisa ser salva? Será que toda a igreja vai ser salva? Toda a igreja já é salva, não será salva, já é salva. Mas a gente entende que tem pessoas que não concordam com isso. Vamos então prosseguir com esse pensamento de que Deus tem um plano para a nação de Israel. E agora a nossa perguntinha de recapitulação aqui, no capítulo 12 de Apocalipse, os protagonistas são 9, a mulher, o dragão, o filho, o deserto, Miguel, o diabo, as asas da grande águia, o rio e os descendentes da mulher. A minha pergunta para os irmãos aqui que vão responder em coro: quem é a mulher? A nação de Israel. Quem é o dragão? Satanás. E quem é o filho? Aqui pode divergir, mas não é que vai divergir, é que numa época o filho realmente foi Jesus Cristo, e na tribulação, Jesus não estará na tribulação. Então o filho aqui é a nação de Israel, os judeus, aqueles que a mulher precisa proteger como a sua cria, como aquele varão. Embora aqui fale um varão, e Jesus é esse varão que vai governar o mundo com vara de ferro, na tribulação esse varão está em perigo, mas não é Jesus. Jesus não está em perigo. Agora já é outro filho, que é os judeus, os descendentes da mulher. Então, nós paramos no versículo 6, onde fala da quebra da aliança do anticristo. O anticristo vai governar aqui na tribulação. E ele vai tratar muito bem os filhos dessa mulher, os judeus. Mas no meio da tribulação, 3 anos e meio, ele vai quebrar, ele vai romper esse compromisso. É o que diz o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias equivalem a 42 meses ou 3 anos e meio. Ou seja, a segunda metade da tribulação ficará muito difícil para a nação de Israel. Ficaria muito difícil para a nação de Israel se Deus não protegesse. A nação ia sumir.
A nação quase sumiu várias vezes na história. E aqui mais uma vez Satanás vai tentar destruir a nação de Israel. E é claro que ele tem um método para isso. E ele tem uma razão para isso. Por que ele quer ir direto na nação de Israel? Meus irmãos, Cristo Jesus é o rei. Ele é o rei de quem? Ele é o rei de um reino que foi estabelecido por Deus e prometido para Abraão, Isaque e Jacó, que é a nação de Israel. Nós, igreja, participaremos desse reino, mas nós seremos amigos do noivo. Na verdade é um casamento, é uma reconciliação entre Deus, Jeová, e a nação de Israel. O nosso casamento já está resolvido. Nós somos a virgem pura prometida para Jesus Cristo. Então, não há dois deuses, mas há duas situações em que Jesus Cristo se casa com a sua noiva que nunca se desviou, nunca pecou, nunca adorou ídolos. Essa noiva é a igreja, pura, perfeita. Esse casamento vai acontecer, só não aconteceu ainda porque a noiva não está totalmente adornada. Uma noiva tem que ir com tudo, tem que ir empetecada, né, gente? Tem que ir com buquê, tem que ir com a grinalda, depende do que ela escolher, né? Mas ela tem que ir com tudo, não pode faltar nada. E a igreja é uma noiva, mas ainda está faltando. Está faltando mais pessoas entrarem na igreja, mais pessoas se converterem. Eu não sei o número, você também não sabe, mas Deus sabe. Quando a noiva estiver completa, aí o Senhor vai levar essa noiva, que vai se reunir com outros membros que formam o corpo de Cristo, a noiva, a igreja, se casam no céu e festejam na terra, junto com a nação de Israel. Então, Satanás, ele quer destruir Israel, porque se fosse possível, destruindo Israel não teria reino. Não tendo reino, ele venceu. Cristo não reina. É o que ele quer sempre. Ele queria destruir Adão e Eva, porque era a criação de Deus. Ele poderia ou quereria destruir a igreja, mas ele não conseguiu e não vai conseguir, porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. No versículo 7, é muita pretensão e até ingenuidade nossa tentar entender a guerra espiritual. Você não entende. Nesse momento você não entende o que Satanás quer com você. Qual é o próximo truque que ele vai usar contra a sua vida? Você não sabe o que os demônios estão preparando para você. Não precisa ficar apavorado. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser vigilantes. Porque Satanás é como um leão. Ele vai rodeando e vai rugindo. E ele tenta nos abocanhar. Então aqueles que não estão vigiando podem sim cair. Nós não entendemos. Mas agora o céu se abre um pouquinho. O segundo céu, quem estava de manhã, nós falamos dos 3 céus. O segundo céu se abre e ali está acontecendo alguma coisa pavorosa. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Mas já teve uma luta dessa, que não foi uma luta na verdade, foi um juízo de Deus quando ele expulsou Lúcifer e uma terça parte dos anjos do céu que os seguiram, e eles foram lançados para as regiões celestiais. Nessa região está acontecendo agora, na tribulação, né? Essa luta. Miguel é conhecido como anjo guerreiro e Gabriel é conhecido como anjo mensageiro. Então o anjo Miguel, ele está lutando. Ele já teve algumas lutas. Ele teve uma luta pelo corpo de Moisés, que Satanás queria o corpo de Moisés.
Sabe-se lá o que ele queria fazer? Provavelmente embalsamar ou fazer um boneco, não sei, para que o povo adorasse Moisés morto, não é? Miguel lutou também quando o príncipe da Pérsia, Satanás, ele estava invadindo ali o reino, impedindo que Gabriel levasse uma mensagem até Daniel. E Daniel teve que esperar durante quantos dias? 21 dias, 3 semanas para que a resposta viesse. Porque Miguel travou uma briga com Satanás, na mesma região. Então ele já travou algumas lutas, 2 que nós sabemos, e essa terceira, não sabemos se travou outras lutas com Satanás. Então é muita ingenuidade você querer saber, ou dizer que sabe alguma coisa de batalha espiritual. Você não sabe nada, nem eu. É um mundo que nós não desvendamos, a não ser que Deus fale como aqui. Então haverá uma luta intensa no céu, enquanto tem aqui a tribulação. E aqui vai a queda do segundo nível de Satanás para o terceiro nível. Satanás tem 5 níveis de queda. Ele estava no céu, primeiro nível, né? Presença de Deus. Ele cai para o segundo céu. Aqui, na tribulação, ele vai cair, terceiro nível, que é a terra. No capítulo 20, ele vai para o quarto nível, que é o abismo. E depois, em Apocalipse 20 também, versículo 10, ele vai para o último nível, que é o lago de fogo. Então a queda de Satanás é irreversível, só que Deus obedece um cronograma, um período. E aqui é o período em que Satanás vai cair na terra. Bom, o estrondo deve ser grande, né? Quando um ser desse cai na terra. Veja o versículo 8. Todavia não prevaleceram, ou seja, o dragão e os seus anjos, né? Nem mais se achou no céu o lugar deles. Entenda-se, o segundo céu, já não tem mais esse lugar para eles. Agora tem, tá? Quando eu estou falando é como se nós estivéssemos nesse período, no relato da Bíblia. E aí ele é lançado para a terra. E pela primeira vez, o diabo vai morar na terra. Ele nunca morou na terra, ele rodeia a terra, mas na tribulação ele vai estar na terra. Alguns acham que a igreja vai passar pela tribulação. E por favor, Senhor, não deixe acontecer isso. Nós não queremos morar num lugar onde Satanás mora. Satanás vai estar na terra e quase sem freio, porque Deus vai de alguma maneira ainda limitar Satanás, mas ele vai ter muita atuação nesse período. Versículo 9: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Interessante como a falta de observação faz as pessoas ensinarem errado, ou aprenderem errado, né? Porque alguns falam, não, isso aí que você está falando é invenção. Isso aqui tudo já aconteceu lá no céu, ele já foi expulso. Agora, tem alguns termos aqui que não poderiam funcionar. Por quê? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Desde quando Lúcifer era chamado de antiga serpente? Para alguma coisa ser antiga, tem que ter passado alguma coisa na história. Hoje, nós conhecemos Satanás como antiga serpente. Por quê? Podem responder. Por causa do Éden, antiga serpente. Então, aqui não é Lúcifer lá naquela época que foi expulso do céu, é alguma coisa futura, para se dizer que a antiga serpente, essa antiga serpente chamada Diabo e Satanás, ele era Lúcifer, ele não era Diabo nem Satanás. O sedutor de todo mundo, não tinha mundo. Como que ele ia seduzir?
ele foi atirado para a terra. Ele nunca foi atirado para a terra. Ele será atirado para a terra na tribulação. Ele e os anjos dele. O versículo 10, parece que Satanás, o Lúcifer, agora sim Lúcifer, né? Parece que Lúcifer, depois transformado em Satanás, o diabo, ele continuou a ter acesso à presença de Deus. Desde a queda dele até hoje, ele ainda tem acesso à presença de Deus. Será que ele vai cantar um corinho lá, um cântico, um hino? Será que é isso que ele vai fazer? Estou com saudade de cantar? Não, não. Ele tem um propósito muito específico em ir até lá. O livro de Jó menciona isso. Ele na presença de Deus. Depois você pode ler Jó, capítulo 1. Você vai ver que Satanás já esteve na presença de Deus. E outras vezes na Bíblia também. Mas aqui especificamente, veja o que diz, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino. Olha a importância disso, meus irmãos. O reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás, com essa permissão de Deus de ainda estar na presença dele, até hoje e ainda continuará, ele usa essa permissão para acusar todos os irmãos, os nossos irmãos na fé, todos os crentes de todas as épocas. Ele está lá acusando, ele sempre quer arrumar alguma coisa contra você, para te acusar diante de Deus. Ele provocou Deus. Ele falou: Jó é tudo isso daí, é um bom homem, é íntegro e tudo mais, porque o Senhor coloca uma sebe, o Senhor o cerca, uma cerca de bênção, de proteção. Tira essa cerca para ver o Jó blasfemo, o Jó que não ama a Deus. E Deus falou, Deus aceitou o desafio, e pode então, só não toca na vida dele, nem no corpo dele. E aconteceu o que aconteceu. Depois foi para outro patamar, outro nível. Pode tocar o corpo dele. Tocou a vida dos filhos, da família, os bens. Depois tocou o físico dele. Parece que a gente aguenta muito até tocar o nosso físico. Porque quando toca o nosso físico, já notou as pessoas que são autossuficientes profissionalmente? Elas falam: eu tenho saúde e resolvo tudo. Tá, e se Deus tira a saúde? Se Deus permite a saúde ser tirada? Você resolve o quê? Então a humildade. E Satanás, ele tentou Jó, e ele continua tentando. Além de tentar a todos nós, ele também fala mal de nós nas nossas costas, porque o nome dele é Diabolos. Diabolos quer dizer acusador. Ele te acusa sempre. Talvez nesse momento ele esteja te acusando. Ele deve ser muito rápido, né? Porque ele não é onipresente, e tem tanta gente para acusar. Ele deve usar os agentes dele, que são os demônios, porque ele sozinho não conseguiria acusar todo mundo. Para ser específico, teria que usar agentes. Então ele está, através dos agentes dele próprio, nos acusando, e acusando os nossos irmãos dia e noite, diante do nosso Deus. Meus irmãos, será que Deus aceita essa acusação? Ou nós somos tão bons que Deus fala: não, de jeito nenhum, não acredito. Será que Ele está falando, Ele é mentiroso, mas será que Ele está falando tanta mentira assim sobre nós? Sobre os nossos pecados? Sobre nossas falhas? Acredito que não.
mas o nosso Deus já resolveu todo tipo de acusação. E tem duas referências que eu queria que a igreja lesse. Uma é Hebreus 7:25 e a outra é 1 João 2:1. Então, antes que você seja corroído pela ideia de que tem alguém fofocando sobre você, Deus já pensou nisso. E Deus já resolveu o seu problema, tá bom? Então fica tranquilo quanto a isso. Alguém pode ler, por favor, Hebreus 7:25? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo por você sempre, sempre. Se você tivesse dúvida, será que alguém ora por mim? Eu tenho certeza que Jesus ora por você sempre. Jesus orando por você. Por que ele ora por você? Porque tem tantos inimigos ao seu redor que você nem sabe. Tem tantas situações que estão como um bueiro aberto. No próximo passo você cairia dentro. E Deus está te livrando de todas essas coisas por Jesus Cristo. E 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Não é todo mundo igual a Seabra que tem uma advogada dentro de casa, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas o advogado é caro. O advogado não é facilmente acessível. Advogado nos faz esperar. Advogado fala, calma. E a gente não tem essa calma, a gente não tem esse tempo. A pessoa tem um processo trabalhista, tem 85 anos, eu vou, calma, um dia vai sair. Mas nós temos um advogado que é Jesus Cristo, que imediatamente, quando vem a acusação, ele já repele a acusação. Já acaba ali mesmo. Satanás, ele vai furioso, acusador, caluniador, ele vai contra você diante do Pai. Mas Jesus Cristo é o seu advogado. Se você está em Cristo, você não precisa se preocupar com a acusação do diabo. Porque o diabo, ele todas as vezes vai ser rechaçado por Jesus Cristo. O problema dele já está resolvido. Eu já morri por ele e está tudo resolvido. Vai embora. Então, mas é uma grande alegria. Uma grande alegria porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E o versículo 11. Ninguém vence Satanás. Ninguém. Você não consegue vencer Satanás, nem eu. Somente se nós crermos na morte substitutiva de Jesus. Jesus morreu por você. Enquanto você não crê, não pega essa verdade para você, você não está protegido. Versículo 11. Eles, pois, os santos, né, os irmãos em Cristo, os que são acusados, nós, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, se não amaram a própria vida. Então aqui nós temos aqueles que são martirizados na tribulação. Eles também são acusados por Satanás, mas eles venceram. Eles vão vencer, né? Pelo sangue de Cristo Jesus. Assim como você e eu já vencemos por causa do sangue de Cristo Jesus. Aí nós temos um outro problema. É um perdedor que não aceita ser perdedor. Já tentou brincar com gente que não sabe perder? Já tentou brincar de dama, de monopólio, não sei quais os joguinhos que tem, né? Já tentou brincar com alguém que não sabe brincar, não sabe perder? Ele consegue acabar com a diversão de todo mundo.
E eu me lembro da Miss, acho que foi Miss alguma coisa, não sei se foi Miss Mundo, que ela não aceitou perder, arrancou a coroa da outra da cabeça, né? E fez um papelão, sendo que a marca de uma Miss é ser educada, ser refinada, dar os parabéns, dar aquele sorriso bonito, né? Mas ela não aguentou não, foi lá e arrancou a coroa da colega dela. Satanás é um perdedor, mas é aquele perdedor tipo Fórmula 1 que ainda está no circuito. E o outro tem que passar e ele acaba fechando e atrapalhando e atrasando. É um perdedor, é um derrotado, mas ele quer atrasar a sua vida. Então no versículo 12, nós lemos um pouco sobre essa raiva desse perdedor, né? Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então isso nunca aconteceu, isso vai acontecer um dia. Ai de quem estiver aqui naquela época, ele vai ser jogado para a terra, e ele está muito, mas muito bravo, porque tudo está dando errado, desde a época que ele se chamava Lúcifer, tudo está dando errado. E agora ele vem como que num último ímpeto, para ver se agora ele consegue destruir tudo. Pouco tempo lhe resta, e ele sabe disso. O diabo, ele acredita em Apocalipse muito mais do que muita gente das igrejas, sabia? Ele sabe o que está escrito em Apocalipse. Se ele fosse religioso, ele daria graças a Deus que os crentes não sabem. Porque se nós soubéssemos da derrota de Satanás, da vitória que temos em Cristo Jesus, ele estaria muito mais furioso ainda. Mas ele sabe que ele pode tentar mais alguma coisa com alguns crentes, que eles não prestam atenção nesse livro. E aí, então nós vimos aqui a mulher, o dragão, o filho, o deserto, Miguel, o diabo e ainda esses protagonistas. As asas da grande águia, mais um protagonista. O rio, protagonista não precisa ser gente, tá bom? É um personagem. E os descendentes da mulher. O ódio de Satanás é contra tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou, o diabo ele odeia. Ele sempre quer manchar a beleza da criação de Deus. Por exemplo, sexo. Sexo é algo bonito, lindo, prazeroso, bíblico e um presente de Deus. Mas por que essa palavra, não pode nem repetir, né? Por que essa palavra é tão feia? Por que enfeiou tanto essa palavra? Satanás tocou nesse assunto. E Satanás, aonde ele coloca a mão dele, ele estraga. Como diz Alan Pieretti, um escritor de um livro, ele diz num livro dele: dedo de Deus ou chifre de Satanás? Porque muitas coisas têm ali a mão, no caso o chifre de Satanás, estragando tudo. E nós vemos isso agora no versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, o que ele fez? Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Não pode ser Jesus, né, meus irmãos? Será que ele vai perseguir Jesus aqui na tribulação? Jesus não vai estar aqui na tribulação. Então esse filho varão agora não é mais Jesus. Esse aqui são os descendentes da mulher, que são o povo de Israel, os judeus. Versículo 14. O que vai proteger a nação de Israel? Versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo,
tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então vocês viram que no versículo 6, só falou que a mulher foi protegida por Deus, ela fugiu para o deserto. Agora nós ficamos sabendo como que aconteceu isso. Na verdade, Deus deu como que uma águia, uma simbologia, e essa águia com as duas asas leva essa mulher até o lugar de proteção, até o deserto. Quem é essa águia? Bom, já li livros de norte-americanos falando dos Estados Unidos. Por quê? Por que Estados Unidos? É porque nosso símbolo é águia. Mas o símbolo de todo mundo é águia. Roma, o símbolo era águia. O terceiro Reich lá do Hitler, o governo do Hitler era águia. E Estados Unidos também e outros também, né? Então, a águia é a proteção de Deus. O que Deus vai usar, se vai ser uma nação específica, eu não sei, mas Deus vai usar alguma situação, que vai ser chamado aqui de asas de águia, e vai levar a nação de Israel para um lugar que Deus vai preparar, aqui chamado de deserto, para proteger. E ela é sustentada, aqui uma figura matemática simbólica, né? Ela é sustentada durante um tempo, um ano, né? Tempos, 2 anos, 1 mais 2, 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então a nação de Israel é protegida por Deus por 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então Satanás fica muito furioso. Como não dá para matar os judeus, ele vai querer matar aqueles que creram no Cordeiro. Então haverá muita matança. Versículo 15 agora, ele quer destruir Israel, é lógico, porque destruindo Israel, não tem reino. Irmãos, eu queria dizer agora com muita tristeza, tá bom? Satanás quer destruir Israel. Muitas igrejas e pastores já destruíram Israel. Na mente deles, eles já acabaram com Israel. Na teologia deles não cabe mais Israel. Eles nem ensinam mais sobre Israel. Então eles estão fazendo o papel de Satanás antes do tempo, destruindo Israel. Você jamais deveria ter essa atitude. Eu tenho muito problema com o judeu. Eu trabalhei com o judeu. O judeu, não sei quais são os seus problemas, mas não pense naquela pessoa. Pense na nação de Israel. É uma nação pecadora, longe de Deus, mas com a promessa de que vai receber as bênçãos do Senhor. E por causa de Israel você está aqui. Então, não risque da sua agenda, da sua doutrina, a nação de Israel. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então a figura aqui é a serpente que joga água pela boca. Então, será que figura mais esquisita? Não, são figuras. A serpente é quem? O diabo. O diabo então lança da boca dele algo poderoso atrás da mulher, que é a nação de Israel. Esse rio, agora tem um rio, alguma situação que vai acontecer na tribulação que nós não sabemos, aqui chamada de rio, para que ela, a mulher, a nação de Israel, fosse levada pela enxurrada, arrebatada pelo rio, e aí acabasse Israel. É isso que ele quer. Versículo 16, será que a nação de Israel vai sumir agora? Versículo 16, a terra porém socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então o rio não conseguiu levar a nação de Israel. Deus abriu a terra e engoliu aquela água. Ele já fez isso com o bando de Coré, lembra? Na palavra de Deus. Então Deus protegeu mais uma vez Israel. Por que Ele está fazendo isso? Porque a nação é tão boa assim? Não. Porque Ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Ele jurou por Ele mesmo. Não tendo por quem jurar, Ele jurou por Ele mesmo.
Então Deus ama esse povo e Deus quer salvar esse povo, ainda que seja um restinho desse povo. Deus vai salvar esse povo. Aliás, se você quiser números, em Zacarias capítulo 13 você descobre. Na tribulação da nação de Israel que estiver viva aqui na terra, e é interessante porque todo mundo vai saber de fato, agora ninguém sabe, mas na tribulação os judeus vão saber, primeiro, que eles são judeus. Segundo, eles vão saber de qual tribo eles são, porque ninguém tem ideia. Você só fala judeu. Todos falam que é da tribo de Benjamim, tá bom? Porque é a única que sobrou para eles. Mas Deus vai fazer a nação de Israel reviver na tribulação. E de toda a nação de Israel que estiver aqui, 2/3 vai morrer. Em algum momento Deus vai tirar essa proteção. Os que não conseguirem fugir vão morrer. E muitos vão morrer sem crer no Cordeiro. E 1/3 vai sobrar. E desse 1/3 que sobrar, todo mundo vai se converter. Uma coisa extraordinária, né? Todo mundo vai se converter. E vamos encerrar com o versículo 17. O ódio de Satanás chega até o limite máximo. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, já que não dá para matar os judeus, vamos matar os que creram no Cordeiro. Então as pessoas que estiverem aqui na tribulação, que crerem na mesma mensagem que você já creu, essas pessoas serão duramente perseguidas. E ele vai tentar matar todos eles. Então, de certa maneira, nós hoje somos descendentes da mulher, de Sara. Nós somos descendentes de Abraão. Nós temos que ser como Abraão, na fé. Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3 que as mulheres de hoje elas têm que ser igual a Sara. Então nós de certa forma somos também descendentes, os verdadeiros descendentes de Abraão, porque é pela fé. E aqui termina então esse capítulo para a introdução do anticristo, essa figura tão enigmática, né, em Apocalipse. Nós vimos, portanto, os 9 protagonistas dessa terrível perseguição. Eu peço para você, ouça um pouquinho. Eu sei que todo mundo navega um pouquinho aí na internet, YouTube. Pesquisa aí durante essa semana, Apocalipse 12. Vê aí algumas coisas que estão correndo. E você vai ver que essa mensagem que eu estou pregando aqui, para eles é uma piada, eles não concordam com isso. E aí você faz o seu julgamento, tá bom? Deus os abençoe, todos vocês. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo teu poder. Obrigado porque Jesus Cristo reinará. Nós cremos nisso. Não haverá nenhum governo que seja capaz de derrotá-lo. E nós queremos, ó Deus, ver essa glória completa. E sabemos que isso vai acontecer. Enquanto isso, ó Deus, ajuda-nos a santificar as nossas vidas para a tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém.